Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Prepare-se para conhecer uma história que vai além do natural, um sinal poderoso que nos faz questionar o que realmente pode ser destruído quando a presença de Deus está em nosso meio. Fique conosco e descubra em meio à destruição total, como um testemunho silencioso de uma verdade que poucos esperavam ver. Enquanto as chamas consumiam tudo ao redor, o cenário em Pacific Palisades se transformou em um verdadeiro campo de devastação. A igreja Corpus Christi, que por décadas foi um símbolo de fé e comunidade, agora não passava de escombros e cinzas. É difícil imaginar a dor dos paroquianos ao verem sua igreja, um lugar de oração e encontro com Deus, reduzida a nada. Mas mesmo em meio à destruição, algo parecia sussurrar que a fé não havia sido derrotada. Pessoalmente, sempre me impressiona como, em momentos de tragédia, Deus nos mostra sinais de sua presença. É como se Ele quisesse nos lembrar que, mesmo nas situações mais desesperadoras, Ele nunca nos abandona. Essa sensação de mistério e expectativa estava no ar enquanto os bombeiros reviraram os escombros, e o que eles encontraram foi nada menos que um milagre moderno. Em meio a caos e a destruição, surge o capitão Brian Nassau, um homem cuja fé o guiou a buscar algo além dos escombros. Brian, um católico devoto, sabia que a igreja Corpus Christi não era apenas um prédio, era um lugar sagrado, um refúgio espiritual para muitos. Com determinação, ele começou a procurar, acreditando que, mesmo em meio à ruína, algo sagrado poderia ter resistido. O que me toca profundamente nessa história é o compromisso de Brian com a fé. Ele não estava apenas cumprindo seu dever como bombeiro, ele estava buscando preservar um símbolo de esperança para toda uma comunidade. É impressionante pensar que, em meio ao trabalho árduo e perigoso, ele manteve sua fé em primeiro lugar. Sua atitude me lembra que, mesmo em nossas próprias vidas, devemos buscar sempre preservar o que é mais sagrado. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. E então o milagre aconteceu. Brian encontrou o tabernáculo intacto, como se estivesse protegido por mãos invisíveis. Esse momento não foi apenas um ato de resgate físico, mas também um resgate espiritual, um testemunho poderoso do que a fé pode resistir ao fogo mais feroz. Enquanto Brian escavava os escombros, a cerca de 2 metros de profundidade, ele encontrou algo que desafiava toda a lógica: o tabernáculo eucarístico da igreja Corpus Christi, intacto. Esse objeto sagrado, pesando 136 quilos, permaneceu preservado, protegendo o Santíssimo Sacramento em seu interior. Em meio à destruição total, este tabernáculo resistiu, como se estivesse guardado por uma força divina invisível. Para mim, este é um daqueles momentos que nos deixam sem palavras. Como explicar que, em meio a uma destruição tão completa, algo tão sagrado permaneceu intocado? Não é apenas uma coincidência, é um sinal poderoso de que Deus está presente. Mesmo nas piores tempestades, a fé que Brian demonstrou ao procurar por este tabernáculo foi recompensada com um testemunho impressionante da presença divina. Isso me faz refletir sobre a importância de reconhecermos os pequenos e grandes sinais de Deus em nossas vidas. Muitas vezes estamos tão consumidos pelas dificuldades que enfrentamos que esquecemos que Deus está ali, no meio do fogo, nos protegendo. A descoberta do tabernáculo é uma lembrança poderosa de que, mesmo quando tudo parece perdido, a presença de Deus nunca nos abandona. Ao segurar o tabernáculo intacto, o capitão Brian Nassau não pôde esconder sua emoção. Em suas palavras, se eu pudesse salvar apenas uma coisa, que fosse isto, para que eles tivessem algo em que acreditar. Este simples ato de resgate foi muito mais do que uma recuperação física. Foi um gesto de profunda fé e esperança, um presente espiritual para uma comunidade devastada. O que mais me comove nessa declaração
é a consciência de Brian sobre o valor do que ele estava segurando. Ele não viu apenas um objeto, ele viu um símbolo da presença real de Cristo, algo que poderia renovar a esperança de todos que haviam perdido tanto. Em momentos como esse, fica claro como a fé pode inspirar atos heróicos e gestos de amor que tocam profundamente nossas vidas. Para mim, a história de Brian é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé nos dá força para buscar e preservar o que é sagrado. Seu testemunho é um exemplo de como, ao proteger o que é mais valioso, podemos ajudar a reacender a esperança em nossos corações aqueles ao nosso redor. É um chamado para todos nós sermos guardiões da fé, especialmente nos momentos de maior adversidade. O milagre não terminou com a descoberta do tabernáculo. Dentro dele, o Santíssimo Sacramento estava intacto, preservado de maneira inexplicável. Além disso, os bombeiros encontraram frascos de óleo sagrado, também tocados pelas chamas. Esses elementos profundamente enraizados na fé católica sobreviveram a um incêndio que consumiu tudo ao redor. Para mim, essa preservação é um sinal claro da presença divina. Não há como olhar para isso e não ver a mão de Deus protegendo o que é sagrado. Isso nos lembra que os sacramentos e objetos religiosos não são apenas símbolos, eles carregam uma realidade espiritual que transcende o físico. A sobrevivência desses itens reforça a mensagem de que Deus está sempre conosco, especialmente em tempos de tribulação. É impossível não refletir sobre o que isso significa para a nossa própria fé. Muitas vezes enfrentamos desafios que parecem nos consumir, mas este evento nos lembra que Deus preserva aquilo que é mais importante. Ele nos chama a confiar, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Este milagre é um convite para renovar nossa fé e acreditar que, mesmo nas adversidades, Deus nunca nos abandona. Vejam a emoção do irmão Luiz Maria do Instituto Hesed, postou nas redes sociais. Gente, olha que notícia incrível que eu acabei de saber. Olha um milagre que aconteceu no meio desse incêndio imenso que está acontecendo lá em Los Angeles. No meio do caos, você vê a luz, você vê o sinal da esperança. Um bombeiro, capitão do corpo de bombeiros chamado Brian, vai contar a experiência do que aconteceu numa igreja lá em Los Angeles chamada Corpus Christi, a paróquia com esse título, Corpus Christi. Aconteceu que a igreja foi totalmente destruída e tudo, como está sendo tudo destruído. Porém, ele encontrou ali debaixo dos escombros, disse ele, mais de 2 metros debaixo dos escombros, ele encontrou o tabernáculo onde guarda Jesus Eucarístico, intacto. Ele ficou impressionado, tudo destruído, completamente destruído. E o sacrário, o tabernáculo intacto. E ele ainda disse assim, pergunte a qualquer bombeiro e você vai ver que sempre que acontece fogo numa igreja, num lugar desses, os objetos que costumam ser preservados são crucifixos, bíblias, objetos sagrados. E nesse caso, o mais sagrado de todos é o próprio Jesus, vivo na Eucaristia, quis fazer esse milagre eucarístico, para que nossa fé na presença dele possa aumentar cada vez mais. Nesse tempo que a gente está no cerco de Jericó, mais de 200 mil pessoas adorando Jesus todos os dias no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por isso eu louvo a Deus e o incentivo a você continuar, você que está rezando conosco esse cerco de Jericó, 7 dias de adorações ininterruptas e adoração também intercedendo por esse incêndio. Você que não está rezando conosco, venha, vale a pena estar aos pés de Jesus Eucarístico e receber todo o amor que ele tem para nos dar. Deus te abençoe. Curiosamente, esse evento ocorreu poucos meses antes da peregrinação eucarística de 2025, que começa em Indianópolis e termina exatamente em Los Angeles na festa de Corpus Christi. A coincidência de o tabernáculo ter sido preservado em meio à destruição é o fato de a peregrinação terminar na mesma cidade. Não pode ser ignorada. É como se Deus estivesse nos enviando um sinal claro de sua presença e poder, preparando nossos corações para algo ainda maior. Pessoalmente vejo essa conexão como um chamado à reflexão profunda sobre a Eucaristia
e seu papel central em nossa fé. Não acredito que seja apenas uma coincidência. Acredito que é uma providência divina. Deus está nos lembrando da importância de voltarmos nosso coração para o Santíssimo Sacramento, especialmente em tempos de crise. Este evento também me inspira a pensar na peregrinação como uma jornada não apenas física, mas espiritual. É um momento para todos nós refletirmos sobre nossa relação com Deus e como Ele nos chama a sermos testemunhas de Sua presença no mundo. A sobrevivência do tabernáculo é um sinal de que, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, a fé permanece firme e inabalável, nos guiando e fortalecendo em nossa caminhada espiritual. Enquanto refletirmos sobre este milagre, não podemos ignorar o chamado urgente à oração por todos os afetados pelos incêndios florestais na Califórnia. Muitas famílias perderam tudo e a dor de ver suas comunidades destruídas é imensa. No entanto, em meio a essa devastação, a preservação do tabernáculo nos lembra que a esperança não está perdida. Pessoalmente, acredito que este é um convite de Deus para todos nós. É um lembrete de que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele está presente e nos chama a nos unirmos em oração e solidariedade. A oração tem um poder imenso, não apenas para nos confortar, mas também para transformar situações de dor em oportunidades de renovação e fortalecimento da fé. Este evento nos desafia a ser uma luz para aqueles que estão sofrendo, a ser portadores de esperança e a ajudar de todas as maneiras possíveis. É um momento para reafirmarmos nossa confiança em Deus e para lembrarmos que, com fé e oração, podemos superar qualquer adversidade. Que possamos continuar a rezar não apenas pelos que perderam tudo, mas também por um mundo mais cheio de amor, compaixão e fé inabalável. A história da Igreja Corpus Christi e do tabernáculo intacto é mais do que um simples relato de um evento milagroso. É uma prova viva de que a fé transcende qualquer destruição. E esse evento também me faz refletir sobre o poder da comunidade. Apesar da destruição, a comunidade de Corpus Christi foi lembrada de que sua fé e união são inquebráveis. É um chamado para todos nós nos unirmos, apoiarmos uns aos outros e a confiarmos que com Deus podemos superar qualquer desafio. O milagre do tabernáculo intacto é um sinal de que com fé nada é impossível e que a presença de Deus sempre prevalecerá. Se este vídeo te tocou, não deixe de se inscrever em nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar para que chegue a mais pessoas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.